O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Canta isso mais uma vez. O Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor que me conduz Para as águas repousantes. para as águas repousantes, me encaminha. Tenha isso como certeza. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. A vós, irmãos, paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra o Domingo do Bom Pastor. Uma das coisas que mais intriga o coração do Padre Cleiton é ouvir muitas pessoas se intitulando pastores, se colocando à frente e esquecendo daquele que é o pastor supremo, daquele que é a razão da nossa existência, a razão do nosso existir, aquele que deveria e deve nos guiar para as águas repousantes, que deve conduzir os nossos passos. Hoje nos deparamos com o Evangelho de São João no capítulo 10. Só que nós temos que entender o porquê que Jesus se utilizou do contexto da época do pastoreio para falar com aquele povo que ali estava. Voltamos primeiro ao capítulo 9 do Evangelho de São João, que é justamente nesse capítulo que é realizado a cura de um cego, na qual toda a cidade de Jerusalém sabia da história daquele homem, sabia que de fato era um cego de nascença, só que o problema não foi propriamente dito a cura, mas o fato de Jesus ter curado alguém num dia de sábado. Sabemos que para o judeu o sábado era sagrado, e na concepção judaica do pensamento daqueles que se achavam os grandes, não se poderia fazer absolutamente nada no dia de sábado, quem dirá curar alguém. Esse homem havia sido curado por Jesus, e as autoridades da época, juntamente com aqueles que eram responsáveis pelo templo, começaram a questionar acerca daquela cura, a ponto de que chamaram até mesmo os pais daquele cego. Mas penso eu que cego mesmo não era aquele homem, mas aqueles que não queriam reconhecer a messianidade de Jesus, aqueles que não queriam reconhecer quem de fato veio para pastorear o povo, para pastorear o rebanho em Israel. Se bem que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, bem profetizou Ezequiel a respeito do pastoreio. Porque nós sabemos que no capítulo 34 ele fala: olha, vocês só pastoreiam a si mesmo. Vocês não são capazes de pastorear outras pessoas. Vocês só pensam em vocês, mas Deus vai suscitar um pastor, um verdadeiro pastor em Israel. Aquele que virá para salvar, para resgatar o povo que já está cansado dos falsos pastores. Jesus, quando vai falar do pastoreio, ele utiliza uma linguagem própria da época. Porque qual era o serviço do pastor se não cuidar de ovelhas? E na época de Jesus, existiam vários pastores de ovelhas. Assim como existiam também aqueles que se intitulavam pastores. E já era um costume do pastor que, ao término do dia, cada pastor ia até um redil, que era um lugar grande onde ficavam todas as ovelhas, e lá cada pastor levava a sua ovelha, para que durante a noite aquelas ovelhas elas fossem cuidadas, para que nenhum animal, para que ninguém viesse roubar, matar aquelas ovelhas. Só que ao clarear do dia,
cada pastor se apresentava à porta das ovelhas, e quando esse pastor ele chegava à porta das ovelhas, quando ele chamava as suas ovelhas, eis que naquela mistura toda que tinha, naquele monte de ovelhas, a ovelha seguia, cada qual a voz do seu pastor. E o pastor ia à frente, e as ovelhas se enfileiravam e iam seguindo o pastor. E Jesus ele faz uma crítica muito grande nesse evangelho, dizendo que o verdadeiro pastor é aquele que vai até a porta e chama, e as ovelhas vão escutar a voz do seu pastor. E que nós temos que tomar cuidado, porque existem aqueles que virão para matar, e roubar e destruir, que não irão até a porta das ovelhas. Simplesmente eles vão entrar como ladrões e assaltantes. E é isso que nós temos visto nos últimos dias. Existem muitas pessoas que estão se intitulando pastores e estão simplesmente vindo a este mundo para roubar, matar e destruir. Só que Jesus ele já fala a cada um de nós: eu não sou simplesmente o pastor, eu sou também a porta das ovelhas. Com isso, Jesus está querendo dizer que para chegar ao céu será necessário passar por Ele, que é a porta. Ele é a via de acesso ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Meu irmão, por esses dias de pandemia, você tem escutado inúmeras vozes. Só que o evangelho de hoje, assim como o salmo responsorial, nos imbui a escutar uma única voz, que é a voz do verdadeiro pastor, a voz daquele que fala a verdade. Você tem ouvido por aí afora inúmeros falatórios, inúmeras vozes, e você tem dado credibilidade a essas vozes. Por isso que dentro da sua casa tem entrado medo, por isso que dentro da sua casa, lá você não consegue ter a paz que você tanto almejava, por isso que você está vivendo, não simplesmente um período de quarentena, mas você está vivendo às escondidas, porque você tem medo. Aquele que escuta a voz do pastor, não pode se amedrontar diante daquilo que a sociedade está dizendo. Existem muitas pessoas que estão querendo governar, existem muitas pessoas que estão querendo apacentar, só que porém não são verdadeiros pastores, porque estão apacentando a si mesmo, estão buscando interesse próprio, estão pouco se importando com você, e você não tem enxergado isso. Existe um homem chamado Jesus de Nazaré, e ele se importa com você, ele se preocupa com você. Só que se você não ouvir a voz dele, se você não olhar para ele, se você não deixar ele adentrar a tua casa, você não vai morrer de Covid, você não vai morrer de pandemia, de corona, mas você vai morrer de outras doenças, e principalmente uma que está atingindo a muitas pessoas na face da terra: o ateísmo, o deixar de acreditar em Deus. Isso mata, viu? Isso mata, porque se você tem qualquer enfermidade, ainda que você morra, não estou dizendo que vai acontecer isso, espero que não seja hoje também, depois da live do padre, quero que você tenha muita vida ainda, mas ainda que você morra, você vai viver eternamente. Porque é isso que nós estamos celebrando durante esses domingos. Hoje, quarto domingo do tempo pascal, nós estamos celebrando a vitória sobre a morte. E nesse celebrar a vitória sobre a morte, Jesus vem dizer a nós que Ele é o bom pastor, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a nossa vida. Aquele que crê nele jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Por que você tem dúvida ainda? Por que você anda tão preocupado? Eu quero dizer para você, já está acabando, viu? Se você se apegar a Ele, se você colocar os seus olhos fixos em Jesus, pode ter certeza que você vai vencer toda essa fase, porque Jesus é aquele que nos apacenta, Ele cuida muito bem das ovelhas. Olha para o teu histórico de vida. Quantas vezes você não se sentiu uma ovelha desgarrada?
Quantas vezes você já não entrou em caminhos tortuosos que você pensou assim: meu Deus, como que eu vou voltar para o redil? O que Jesus ele fez com você? Olha para a tua história de vida. Olha para os encontros de espiritualidade que você já fez. Olha para tudo aquilo que você vivenciou. E a pergunta que o padre faz a você é única: quando foi que o verdadeiro pastor te abandonou? E esse verdadeiro pastor, ele não só se preocupa com você, mas quando ele percebe que você está ferido, que você está machucado, que você está contrito, para que você não desanima, ele vem com um toque de carinho, ele pega você, filho, ele coloca você nos ombros. É assim que Jesus faz conosco. Ele é o bom pastor. Final do evangelho de hoje, ele termina dizendo: eu vim para que todos, ele não fala alguns, para que todos tenham vida e vida em abundância. Se você quer essa vida, se você quer essa vida em abundância, declara que Jesus ele é o teu verdadeiro pastor. Declara aí no teu coração, dizendo que Ele é o Senhor, que não existe ninguém mais na tua vida além dEle. Filho, o convite que o Padre faz para você hoje: abandona esses falsos pastores, que ao invés de te conduzirem para a eternidade, ao invés de te conduzirem para o céu, desculpa a expressão do Padre, estão te conduzindo para o inferno. Deixa Jesus, o bom pastor, te guiar na noite de hoje. Feche seus olhos um pouquinho, abaixe sua cabeça e deixa Jesus hoje adentrar a tua casa. Eu não sei se você saiu do redil, ou pode ser, filho, que você que esteja ouvindo essa pregação pela primeira vez, pode ser que você nunca tenha se deixado pastorear. Mas eu quero dizer que o verdadeiro pastor, Jesus, o bom pastor, ele está aqui no meio de nós e ele vai de encontro à tua realidade humana. Ele vai de encontro à solidão aí dentro da tua casa. Ele vai de encontro ao teu sofrimento, à tua dor, à tua agonia, ao teu desespero. Ele não te deixará só. Ele é o Senhor que nos conduz. Ele te elege na noite de hoje. Ele te consagra. Ele te escolhe. Ele te chama. Quero falar uma coisa para você, filho. Ele sabe o teu nome. E nessa hora Ele está proclamando o teu nome. Ele está te chamando. Ele está falando com você agora. Abandona tudo e siga agora, vai em direção, vai correndo ao encontro de Jesus, o bom pastor. Vai correndo ao encontro dessa voz que está dizendo para você na noite de hoje: não desista, não desanime, eu estou aqui. É o Senhor que na noite de hoje, Ele quer te reerguer, Ele quer tirar você da sombra da morte, da escuridão. É Jesus hoje, o bom pastor, que está dizendo: filho, não desanime, filho, não desista, eu estou contigo, não desista, eu estou com você. É Ele que está dizendo. Você tem falado, filho, parece que está tudo perdido. Afinal de contas, Ele não é o Senhor que busca a ovelha perdida. Ele não é o Senhor que busca aquele que está fora do caminho. Então Ele tem o poder de te alcançar, ainda que seja através dessa live, ainda que seja através dessa pregação. É o Senhor que quer te resgatar e que quer te trazer a vida novamente, quer tirar de você, filho, essa depressão, essa síndrome do pânico e tantas outras coisas mais que tem atormentado a tua vida. Ele quer te dar a vida nova. Ele quer fazer com você uma nova história. Às vezes você tem dito: olha, parece que o Senhor me abandonou, parece que Ele não me ama, parece que Ele não tem cuidado da humanidade, parece que o Senhor foi embora. Não, filho, Ele está olhando para nós com seu olhar misericordioso. Quero dizer mais: Ele estende a sua mão poderosa sobre toda a face da terra. Ninguém pode contra o Senhor. Não é pandemia que vai vencer o nosso Deus. Um novo dia
vai surgir. O sol voltará a brilhar dentro da tua casa. Ah, filho, a esperança voltará para os teus. Porque Jesus, Ele é o bom pastor. Ele cuida de nós. E cuida tão bem que o desejo do coração dele é que todos nós, sem exceção, tenhamos vida e vida em abundância.